Pode se sentar? Olá. Tudo bem, igreja? Nós vamos continuar falando sobre Atos, nossa série de Atos, vamos continuar ela. No sábado passado, nós entramos no capítulo 4. Quem estava aqui viu, a gente falou sobre a primeira parte do capítulo 4 do livro de Atos. E hoje a gente vai dar continuidade disso. Só que antes da gente entrar de fato nesse texto e dar continuidade nisso, eu gostaria que a gente recapitulasse um pouco dos últimos acontecimentos que a gente viu nos últimos 3 sábados. Porque esses 3 últimos sábados, 3 situações importantes aconteceram que vão fazer a gente entender melhor o que a gente vai ver aqui no dia de hoje também. A primeira situação interessante, eu lembro bem porque foi eu que preguei também, é a primeira parte do capítulo 3 do livro de Atos. O que acontece no capítulo 3, nessa primeira parte? É a cura do aleijado que ficava na porta do templo. Era um homem que ficava lá a vida toda, era um pedinte, né? Não saía, ele ficava ali todos nos momentos em que as pessoas entravam para a oração no templo, e ele ficava pedindo, e aí ele encontra, né? Na verdade, Pedro e João estão indo ao templo, encontram esse homem, e ele é curado. Esse é o primeiro acontecimento interessante. Só que depois disso, algo muito maior acontece também. Com a cura desse homem, com esse milagre, as pessoas começam a ficar admiradas, elas ficam espantadas, elas conheciam aquele homem, sabiam da condição dele, e elas viram ele sendo curado, então elas ficam admiradas com ver aquele homem pulando, entrando no templo, se alegrando. E aí Pedro e João, que não são bobos, muito inteligentes na verdade, eles aproveitam da situação onde todos estão admirados com o milagre, e Pedro começa a pregar aquelas pessoas. E Pedro começa a tirar os olhos daquelas pessoas do milagre, para começar a colocar os olhos delas na pessoa que faz o milagre, em quem executa o milagre, que no caso não era ele. Não foi Pedro que fez aquele milagre, foi o próprio Senhor Jesus, mediante a vida de Pedro. Então ele começa a apontar para Jesus. Ele fala, tá vendo esse milagre que foi feito aqui? Tá vendo esse homem que vocês conheceram a vida toda sendo aleijado, agora ele está curado? Tudo isso foi feito no nome do Senhor Jesus. E aí ele começa a apresentar para aquelas pessoas quem era Jesus. Começa a falar do sacrifício de Jesus e começa a falar para elas também palavras de arrependimento. E ali estava tudo indo certo. Muitas pessoas estavam ouvindo. O número de pessoas que foram convencidas naquele dia chegou perto de 5.000. É muita gente. Não sei se... Não caberia 5.000 aqui, nem perto de perto, né? É uma pergunta até meio boba. Não caberia 5.000 aqui. 5.000 é muita gente. E 5.000 pessoas foram convencidas naquele dia do Evangelho, da verdade do Evangelho. Só que, no entanto, nem tudo é flores. E os sacerdotes, os saduceus, eu confundi. Os saduceus e alguns líderes ali do Sinédrio, né, daquele povo, eles chegam e interrompem a pregação. E levam Pedro e João presos, detidos, para serem interrogados. E aí, quando está tendo essa interrogação... Interrogamento? Oh, meu Deus. Interrogatório. Às vezes eu acho que eu não prego se eu não tiver a ajuda de vocês. Porque tem sempre uma palavra que me pega. Vocês podem ver aí as últimas mensagens. Sempre tem uma palavra que eu confundo. Essa foi a palavra de hoje, tá bom? Tem esse interrogatório. E aí Pedro, ele tem a oportunidade, né? É interessante que Pedro, em tudo ele vê oportunidades. Quando houve o milagre do aleijado, e as pessoas ficaram admiradas, ele vê uma oportunidade também de pregar. E aí quando ele vai para esse interrogatório, e ele fala, nossa, agora tudo deu... Poderia pensar, nossa, agora tudo deu errado. Várias pessoas estavam sendo convencidas da verdade do Evangelho, e agora eu tenho que parar de pregar. Estou sendo detido. Podia pensar, nossa, deu tudo errado. Mas não, Pedro vê de novo uma oportunidade. E o que ele faz? Ele fala, inclusive, às autoridades ali do povo sobre Jesus também. E todos ficam admirados, porque eles veem que Pedro e João eram homens simples, sem instrução nenhuma. Só que tinha algo ali diferente. Tinha algo na forma que eles falavam. E aí aqueles homens podem constatar que Pedro e João eram homens que estiveram com Jesus. Foi isso que a gente viu semana passada. O pastor Kennedy focou bastante nisso. A forma que eles falavam
revelava que eles estiveram com Jesus, que eles andaram com Jesus. E aí, a partir disso, o Sinédrio ele fica meio sem saber o que fazer. E é isso que a gente vai ver um pouco agora no capítulo 4, de novo, a partir do versículo 14. Quero que você abra sua Bíblia comigo, Atos 4. A partir do versículo 14, a gente vai ver hoje até o 22. O que acontece? Qual é a sequência dessa história? Atos 4, 14 ao 22. Diz assim: E como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, nada podiam dizer contra eles. Assim, ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir, perguntando: Que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório, que não podemos negar. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais no meio do povo, precisamos adverti-los de que não falem com mais ninguém sobre esse nome. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem e nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: Julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. E depois de mais ameaças, eles os deixaram ir. Não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera, pois o homem que fora curado, milagrosamente, tinha mais de 40 anos de idade. Então, essa é a sequência do texto, é isso que a gente vai falar hoje. E se a gente começar a olhar aqui para esse começo, o que mostra? Pedro e João estavam sendo questionados, estavam sendo interrogados por aquilo que eles estavam pregando. Só que, o que acontece? Aqueles homens, esses discípulos de Jesus, eles tinham uma prova irrefutável para apoiar sua pregação. Eles tinham um homem de mais de 40 anos que viveu aleijado sua vida toda, de pé, do lado deles. Então, a pregação deles não tinha como ser desvalorizada ou ser ignorada, porque eles tinham um milagre notório para mostrar para o povo todo. Então, como que era possível questionar algo que é evidente desse modo? É muito difícil. Então, o sinédrio, aqueles líderes, eles se veem impotentes, sabe? Eles devem estar pensando: nossa, o que a gente faz agora? Não dá para negar que o homem era aleijado e está andando. Isso não tinha como negar. Eles conheciam aquele homem, sabiam que a vida toda ele foi aleijado. Então eles ficam: o que a gente faz? E aí, inclusive, eles ficam tão sem saber o que fazer, que eles falam: não, vamos pedir para eles saírem. Eles saem do sinédrio e a gente discute de novo, porque a gente tem que entender melhor o que a gente faz, porque a gente não pode só soltar eles também. A gente tem que ter alguma solução. Então eles vão e começam a discutir, porque eles viram que a pregação deles não podia ser contrariada. Não tinha como contrariar aquela pregação. E sabe o que é interessante? Se a gente for voltar no Evangelho de Lucas, lá no capítulo 21, Jesus está falando sobre algumas coisas que viriam na vida dos discípulos. Que coisas são essas? Ele fala sobre perseguições, sobre prisões, sobre questionamentos, interrogatórios e mortes, inclusive. Jesus está falando sobre tudo isso. E no meio dessa fala, lá no capítulo 21 de Lucas, no versículo 14 e 15, Jesus fala assim para os discípulos: Mas convence-os de uma vez que vocês não devem se preocupar com o que dirão para se defender, pois eu lhes darei palavras e sabedoria a que nenhum de seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. Jesus estava avisando para os seus discípulos lá em Lucas: olha, eu sei que quando vocês começarem a pregar o evangelho, vocês vão ser perseguidos, vocês vão sofrer, talvez prendam vocês. Só que eu tô avisando já, não precisa ter medo. Fica tranquilo, porque eu mesmo vou dar palavras, eu mesmo vou dar sabedoria, que aí os seus adversários não vão poder contradizer. O que acontece aqui nesse texto de Atos é exatamente isso. A gente leu o começo, 14, diz exatamente assim: nada podiam dizer contra eles. É o que acontece. É a promessa de Jesus se cumprindo na vida dos discípulos. Jesus estava falando: olha, quando vocês forem perseguidos, quando vocês forem interrogados, não tenham medo, porque eu vou te dar sabedoria, eu vou te dar palavras que vão fazer com que seus inimigos não consigam contradizer.
E é isso que acontece. Jesus avisou a eles e isso está acontecendo aqui. E é interessante que não é a única vez, na verdade. Isso em Atos 4 é a primeira vez que acontece, é a primeira ocasião de muitas que ainda viriam. Os discípulos iam ser muito perseguidos ainda. A gente vai terminar o livro de Atos todo, né? E em cada capítulo que a gente for passando, a gente vai ver que a perseguição ela só aumenta, os interrogatórios eles só aumentam. Infelizmente, apóstolos, inclusive dos 12, são mortos ainda aqui no livro de Atos ainda. Então, isso acontece. Só que o Senhor está sempre mostrando para eles, olha, vocês não precisam temer, porque eu estou com vocês. Quem capacita essa obra não é vocês. A gente viu semana passada, aqueles homens eles eram simples, eram sem instrução. Então não era a forma que eles falavam, não eram as palavras bonitas que convenciam o povo, mas era o próprio Espírito Santo que falava por meio deles. Isso é interessante. E é interessante a gente pensar isso na nossa vida também. Graças a Deus, a gente não vive num contexto de perseguição, certo? Na nossa realidade, a gente está aqui, é um sábado pela manhã, e a gente está fazendo um culto com toda a tranquilidade do mundo. Ninguém pode impedir a gente de fazer isso. A gente está tranquilo, certo? Só que, mesmo assim, a gente é constantemente também questionado. A gente pode não ser perseguido como eles eram, mas a gente sofre questionamentos também. Você pode pensar, alguma vez na sua vida você já foi questionado pela sua fé? Provavelmente. É bem capaz. Isso acontece normalmente. E quando isso acontece, a gente deve ter a mesma tranquilidade que os discípulos tinham. Porque não exatamente pela forma que nós falamos, porque talvez você seja uma pessoa que fala, nossa, se eu for questionado eu não vou saber responder, porque eu não sei falar bem. E eu vou te falar uma coisa, eu também não sabia falar muito bem, eu ainda não falo, né? Você viu que eu estava com problema de falar as primeiras frases, eu estava já errando, né? Então assim, a gente pode ter dificuldades de explicar a nossa fé às vezes, a gente pode ter uma dificuldade de articular as palavras da melhor forma. Só que o que o Senhor fala para nós também é que, olha, não precisa ter medo. Porque enquanto você estiver consciente da sua fé, eu estou trabalhando em você para você ter as melhores palavras. Sabe, Pedro, ele entendia isso muito bem. Ele tinha uma tranquilidade muito grande com isso. Pedro era um pescador. Ele não era um cara culto. Diferente de Paulo. Paulo era um cara culto. Paulo era um homem instruído. Sabia muito da lei de Deus. Pedro, talvez não. Era um pouco uma classe mais baixa. Só que ele tinha tanta tranquilidade, porque ele sabia que o Senhor ia falar com ele. Contanto que ele fala sobre isso na sua carta. Na primeira carta de Pedro, ele fala, olha, estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança de vocês. Então Pedro está falando, olha, fica tranquilo. Quando você for questionado, o Espírito fala através de você e aí está tudo certo. O Espírito nos direciona a falar e é isso que acontece. E olha que interessante, quando a gente segue ao texto, então, a gente vê que o Sinédrio, né, não era capaz de refutar. Eles não tinham como negar o que tinha acontecido, então eles entram numa nova discussão a respeito do que eles podiam fazer. Aqueles homens, aquela liderança do povo ali, do Sinédrio, eles estavam em um grande dilema. Por quê? Eles não concordavam com aquela pregação, né? Aquela pregação que Jesus era o Messias, era algo que eles não acreditavam, então eles queriam acabar com aquela pregação. Só que como eles acabariam com aquilo? A gente falou que 5.000 pessoas se converteram naquele dia, certo? Como que você prende uma pessoa que acabou de conseguir 5.000 pro lado dela? É uma situação complicada. Se eles decidem prender agora, não, ó, eles foram detidos. Mas se eles falam, ó, Pedro e João não vão ser libertados, vão ficar com a gente. Pensa o que aqueles 5.000 iam falar. Você ia ter uma revolta no povo. Como? Vocês vão prender os homens que acabaram de mostrar a salvação para a minha vida? Vocês vão prender esses homens? Provavelmente aqueles 5.000 se revoltariam. Seria um desgaste para aqueles homens do Sinédrio. Então eles falam, ficar com eles presos não dá certo. O que a gente faz? Aí eles falam, soltar não dá. Se a gente só soltar eles, a gente perde a nossa força. A gente perde a nossa autoridade. Nós somos o Sinédrio, somos os líderes do povo. Somos os mais instruídos.
a gente vai soltar esses 2 pescadores que estão aí convencendo gente? Não dá para só soltar eles também. Então eles entram num dilema. O que a gente faz? E aí eu imagino que alguém tenha dado uma ideia, não dá para prender. Não dá para soltar sem falar nada. Então a gente solta, mas a gente dá a nossa direção. A gente coloca uma condição aqui para eles. E aí a gente pode olhar, a gente já leu esse texto, mas você pode ver de novo no 16, 17, capítulo 4 ainda de Atos, no versículo 16, 17, está falando assim: perguntando, que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre. Então assim, a cidade toda sabia já. Foi algo que se espalhou rápido. Que realizaram um milagre notório que não podemos negar. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais no meio do povo, precisamos adverti-los. Então assim, a solução era, a gente solta, porque a gente não quer ter mais um problema, só que a gente dá uma advertência. Qual que é essa advertência? Precisamos adverti-los de que não falem com mais ninguém sobre esse nome. Quando a gente vê o texto, então, fica muito claro que o problema do Sinédrio não era com o milagre. Eles não estavam preocupados se Pedro e João iam fazer mais milagres no meio do povo. Essa não era a grande preocupação deles. A grande preocupação deles era a pregação no nome de Jesus. Isso era o que ameaçava aqueles homens. Isso era o que amedrontava eles. Então eles falam, olha, ninguém mais pode saber desse nome. Ninguém mais. Vocês não podem mais falar sobre essa pessoa. E sabe o que é interessante? As pessoas do mundo, normalmente, o mundo, né, de forma geral, as pessoas do mundo, todos nós somos do mundo. O mundo, de forma geral, não tem medo de milagre. Já viu alguém com medo de milagre? Já viu alguém se sentindo ameaçado por um milagre? Não. Normalmente, todo mundo quer um milagre na vida, né? Todo mundo quer uma cura, todo mundo quer ser tocado de alguma forma, todo mundo quer um milagre. Só que, já viu pessoas se sentindo ameaçadas pela pregação do evangelho? Aí já. Porque aí a coisa muda. Os milagres, os sinais, eles têm uma função importante na pregação do evangelho. A gente falou, quando a gente citou outros textos de Atos, fala que os sinais acompanharão aqueles que creem. É correto. Os milagres, eles são importantes para a pregação do evangelho. Nessa ocasião mesmo, se não tivesse o milagre daquele homem aleijado, aquelas pessoas não prestariam atenção na pregação de Pedro. Então o milagre, ele teve uma função essencial na pregação do evangelho. Só que, se fosse só um milagre, se Pedro não se levantasse para falar com aquele povo, eles não seriam convencidos do pecado deles. Eles não seriam convencidos da necessidade de arrependimento. O milagre é importante, mas ele não convence ninguém do pecado. Você não vai ver ninguém que foi curada falando, nossa, olha como eu sou pecador e agora eu vou mudar. Não, ela pode ter um sentimento de gratidão com Deus. Beleza. Mas a gente já viu, você pode ter visto também pessoas que foram curadas e elas continuam ignorando a condição delas de pecadoras e continuam ignorando a verdade do evangelho, porque o que elas queriam era um milagre, não o evangelho de Deus. Mas beleza, então. A gente sabe que os milagres apontam para Cristo e a pregação sobre Cristo transforma vidas e salva as pessoas. É por isso que é ameaçadora. Porque causa transformação, causa mudança. É aí que tem a ameaça, sabe? Tem muitas pessoas que inclusive desejam ver grandes milagres. Tem isso. Mas já viu? Minha mãe citou esse exemplo para mim em casa, quando eu estava falando com ela, e é interessante. Normalmente, quando alguém está doente, quando alguém está com uma enfermidade, a primeira pessoa que ela procura é o familiar que é crente. Porque ela vai pedir uma oração. Ela vai falar, olha, meu filho está com isso, tal, tudo mais. Preciso de uma oração. Se você é esse familiar crente, como um bom cristão, você vai orar para a vida da pessoa e a gente crê que Deus pode transformar essa vida, curar, enfim, a gente crê nisso. Só que, às vezes, essa mesma pessoa, quando você vai falar com ela sobre o evangelho, ela já não está tão acessível assim. Então, o momento do milagre, o momento da necessidade, era útil. Agora, o momento em que ela precisa ter a vida transformada, aí já não é mais tão útil assim. É normal a gente ver isso, porque todo mundo, inconscientemente que seja, todo mundo sabe que o evangelho de Cristo causa mudança. Você pode não querer essa mudança na sua vida,
Mas não tem como você negar isso. Não tem como negar o que Cristo faz. E as pessoas sabem disso. Por isso tem gente que corre de igreja. Por isso tem gente que corre quando você começa a pregar o evangelho. Porque ela fala, não, se eu ouvir isso aqui, aí não vai dar. Então tem gente que tem medo. Tem gente que tem medo de ter a vida mudada. E era isso que as autoridades judaicas estavam com medo também. Porque eles sabiam, se aqueles discípulos continuassem pregando no nome de Jesus, mais e mais pessoas seriam mudadas. Começariam a abandonar as tradições judaicas. E isso impactaria neles também. Então eles sabiam do poder que o evangelho de Cristo tinha. Era por isso que eles tentavam parar. Era por isso que eles tinham que conter. Eles falam, olha, vocês não podem mais falar nesse nome. Porque se vocês continuarem falando, pessoas vão ser mudadas. E eles tinham medo dessa mudança. Eles tinham medo dessa transformação. Mas o mais interessante de tudo, nesse texto para mim, o que mais me chama a atenção, na verdade, é o que Pedro e João fazem depois. Qual que é a postura deles? No versículo 18 a gente vê mais uma vez que fala, olha, foi ordenado para eles que não falassem nem ensinassem nesse nome. Essa era a solução do Sinédrio. E o Sinédrio provavelmente imaginou que quando eles advertissem, aqueles homens não fariam mais nada, né? O Sinédrio era poderoso, tinha autoridade. Então a gente vai advertir, eles não vão falar mais de Jesus, tá tudo certo. Só que eles não contavam com aqueles pescadores. Eles não contavam com o Espírito Santo agindo na vida deles e que eles eram ousados demais. Pedro e João estavam encarando, face a face, os mesmos homens que condenaram Jesus. Eles estavam falando diretamente com as pessoas que mataram o mestre deles. Qualquer um de nós, eu ficaria apavorado. Como eu vou falar, como eu vou encarar, como eu vou olhar no olho o homem que matou o meu Senhor? O homem que condenou, que forjou o meu Cristo. Como que eu olho no olho dele? Mas Pedro e João estavam com tanta ousadia que eles encaram os olhos daqueles homens que mataram Jesus. E em momento algum eles sentem medo, em momento algum eles retrocedem. Na verdade, eles tinham tanta certeza do que eles iam fazer, que eles nem pensam em seguir a ordem deles. Eles nem pensam em obedecer à advertência do Sinédrio. No versículo 19 e 20, a gente pode ver a fala de Pedro. E aí ele fala, julguem vocês mesmos. É mais coerente, é melhor obedecer vocês ou a Deus. Aqui ele está falando para a gente que era fiel, sabe? Ele está falando com pessoas que cresceram dentro do judaísmo. Está falando com pessoas que são as mais instruídas dentro da lei. Então, o que ele faz? Ele apela para o governo maior. Ele apela para a maior autoridade. Ele está falando, beleza, vocês mandaram a gente parar de falar. Mas quem que é certo obedecer? Vocês ou a Deus? Eu imagino a cara daqueles homens do Sinédrio naquela hora assim. O cara é bom mesmo, né? Me pegou. Porque aí, o que eles vão falar? Ah não, obedece a mim, não obedece a Deus? Eles não podiam falar isso. Então, mais uma vez, eles ficam sem ação. Eles falam, não dá para falar para eles não obedecerem a Deus. Aí a gente vai ser contra a lei que a gente acredita. Pedro pega eles ali mais uma vez, porque ele tinha muita certeza do que ele estava fazendo. Ele tinha certeza que a missão dele, o chamado dele, nunca foi para obedecer homens. Sempre foi para seguir a ordem de Deus. Eles tinham muita clareza nisso. Eles sabiam que eles tinham que ser leais somente ao Senhor e não a homens. Então eles continuam falando ali, né? E aí eles dizem, nós não podemos deixar de falar aquilo que vimos e ouvimos. É impossível deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. E aqui eu acho muito interessante porque esses homens, a partir do momento que eles encontraram Jesus, na verdade, a partir do momento que Jesus encontrou eles, esses dois eram simples pescadores, estavam no seu trabalho. É como se você estivesse numa segunda de manhã, na porta da sua empresa, batendo seu ponto. E aí Jesus chegasse até você. Foi isso que aconteceu com eles. Eles estavam num dia de trabalho. E Jesus chegou até eles. E a partir daquele momento, tudo mudou. A vida deles nunca mais foi a mesma, a gente sabe. A gente aprendeu sobre isso aqui já.
Aqueles homens andaram ao lado de Jesus. Eles foram testemunhas oculares da morte e da ressurreição dele. Andando com Jesus, eles viram de tudo. Viram cegos voltando a ver, viram aleijados voltando a andar, viram mortos ressuscitando. Eles viram tudo isso. Então, eles não tinham como ficar calados. Sabe, era impossível para eles. Quando aqueles homens falam, olha, não falem mais nesse nome, eu imagino Pedro e João falando, nossa, nem dá para fazer isso. É impossível, nem se eu quisesse parar de falar, eu não conseguiria. Como que eu vou parar de falar daquele que mudou minha vida? Como eu vou parar de falar daquele que me transformou por completo? Não dava, era impossível. Sabe, Paulo, ele fala um pouco sobre isso também. Lá em 1 Coríntios, ele fala que foi imposta uma obrigação para ele. Paulo fala, ai de mim se eu não pregar o evangelho. Ele está falando, olha, pregar o evangelho não é uma opção. Pregar o evangelho não é uma coisa que eu acordo e falo, não, hoje eu vou pregar o evangelho. Paulo está falando, é minha obrigação pregar. Eu não posso ficar calado. E Pedro e João, ele está falando a mesma coisa. Não dá para a gente ficar calado. Tá bom, eu não importa o que acontecer. Vocês vão prender a gente de novo? Vocês vão açoitar a gente? Vocês vão matar a gente? Não importa. Eu não posso parar de falar, eu não posso parar de pregar. Sabe, Paulo também ele fala que aqueles que recebem o evangelho, eles são como devedores de Cristo. Então a gente tem uma dívida com o Senhor. Quando a gente recebe o evangelho, a gente não tem mais uma opção, sabe, de não pregar. Você recebeu o evangelho, a sua obrigação agora é pregar, você é um devedor. Então não tinha como aqueles homens deixarem de anunciar e ensinar o evangelho. Não tinha como parar de falar de Cristo. Não dava. E sabe, tem que ser assim com a gente também. Eu sei que não é tão simples ouvir isso, né? Porque a gente fala, meu Deus, como que eu vou viver igual Pedro e João? Como que eu vou viver como Paulo? É complicado. Só que Paulo, Pedro e João eram homens como a gente. O que muda a vida deles é o encontro com Cristo. E o que muda a nossa vida também é o encontro com Cristo. Então nós passamos pelo mesmo processo. E a gente pode viver da mesma forma que eles. Sabe, a partir do momento que nós somos apresentados ao verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, quando essa revelação de quem Cristo é, confronta a nossa vida e nos muda, a gente deve entender que não dá para não falar sobre isso. Não dá para só ficar quieto. Fala, beleza, Jesus me mudou, mas eu não vou falar para ninguém. Não tem como. É impossível. Sabe, é impossível isso. O profeta Jeremias, a gente falou um pouco de profetas, quem estava na sala do discipulado 1, a gente falou um pouco sobre profetas hoje, né? E o profeta Jeremias, em um dos seus escritos, ele fala que quando ele diz que ele não quer falar mais, quando ele diz, não vou mais falar sobre o nome do Senhor, ele diz que tem um fogo que arde no peito dele, que é tão forte, que ele já está exausto de tentar conter. Então assim, tem algo que empurra ele para falar de Deus, de uma forma tão grande, que ele faz até um esforço para não falar, mas ele não consegue. Ele não consegue, é algo que chega, machuca ele, assim que ele fala, eu tento não falar, mas não dá. Eu não consigo conter isso dentro de mim. Tem um fogo no meu peito que não me deixa não falar. Pedro e João tinham esse mesmo fogo. Eles não pensaram em momento algum na possibilidade de ficar calado e não anunciar o nome de Jesus. Quando a gente é confrontado com o evangelho de Cristo, e quando a gente é levado a recuar, sabe? Quando a gente é questionado sobre a nossa fé e a gente é levado a recuar, nós devemos lembrar exatamente disso. Quando nós começamos a andar com Cristo, nós literalmente perdemos nosso direito de ficar calado. Fazer parte, ser participante do corpo de Cristo, nos tira o direito de ficar calado. Não faz sentido ser um cristão se a gente não fala sobre Cristo. Não faz sentido. Não faz sentido. E isso vai confrontar a gente dia após dia, sabe? Por que eu vou falar de mim, irmãos? Quantos dias eu passo sem falar de Jesus? Eu passo alguns. Eu não vou mentir. Só que isso começa a mexer comigo. Porque quando Cristo vem e fala comigo mais uma vez, eu falo, meu Deus. Jesus continua cuidando de mim, continua estendendo sua graça, sua misericórdia, e eu continuo quieto,
sem falar dele? Eu não posso fazer isso. Isso começa a arder no peito, assim como Jeremias ardia no peito deles. Fala, não dá para conter. Não dá para conter. Sabe, eu achei um podcast essa semana. Eu não vou lembrar o nome da mulher. Mas é uma moça que trabalha numa agência missionária, né, que é a Jucum, lá em Curitiba. E ela conta um pouco das experiências em missões no Oriente. Agora sim, quando a gente fala de Oriente, a gente fala de uma realidade bem próxima dessa aqui da Bíblia. E ela cita algumas histórias, e se você quiser ver, você vai ter que assistir o podcast. Eu vou lembrar o nome dessa mulher, tá? Mas, enfim, você vai ter que assistir o podcast. Sei que está no canal do Jesuscope. Enfim, ela está lá e ela fala sobre várias experiências, sobre vários homens que perderam a vida para falar de Cristo. Só que uma experiência que mais me chamou a atenção é que ela conta de uma mulher asiática que vem para o Brasil. Ela era missionária lá na Ásia, e ela vem para o Brasil ficar em um treinamento aqui com eles. E aí ela conta que essa mulher, ela vai para um culto de domingo, numa boa, e ela fica impressionada com a liberdade que a gente tem aqui no Brasil, só que ela fica mais impressionada ainda com como os cristãos brasileiros não faziam nada. Ela sai do culto de domingo, e ela quer falar com qualquer pessoa que passa na rua, porque ela tem essa liberdade. E aí ela vira para o pessoal que estava com ela, que eram missionários também, e ela fala, como que vocês não falam de Jesus o tempo todo? Como que vocês passam por pessoas na rua e não estão falando de Jesus? Porque a realidade que ela vive lá na Ásia é de que ela tem que ficar, às vezes, meses para conseguir falar com uma pessoa. Porque se ela falar e a pessoa não gostar e denunciar ela vai presa no mesmo instante. Então aqui ela viu essa liberdade, ela ficou impressionada, ela falou, nossa, vocês têm tudo isso, vocês estão parados ainda? Legal, vocês têm uma igreja enorme, vocês têm um culto bonito, mas vocês passam por pessoas todos os dias e não falam nada? Ela fica impressionada, e quando eu estava ouvindo isso, eu falei, meu Deus, todos os dias eu passo por várias pessoas. Se você pegar o metrô, você vai passar por milhares de pessoas. E a gente continua não fazendo nada. A gente continua deixando isso passar diante dos nossos olhos. E a gente nem é confrontado com isso. Sabe? A gente nem é perseguido. A gente nem tem dificuldade com isso. Mas ainda assim a gente deixa de fazer. Sabe? Se a gente entende que a gente viveu uma transformação, se a gente entende que a gente viveu uma mudança na nossa vida, sabe? Que a gente entende que esse evangelho mudou a gente completamente, não seria justo a gente tentar levar isso para outras pessoas? Se a gente sabe, irmão, você sabe a condição que você estava antes de Cristo. Você mais do que ninguém sabe a forma que você vivia, sabe a forma que você levou a sua vida, você sabe a transformação que você passou. E se você sabe isso, a gente não devia pelo menos pensar, se eu fui transformado, eu tenho que tentar levar isso para alguém. Porque se a gente for honesto, a gente só está aqui hoje porque alguém decidiu falar. Existiu algum discípulo de Cristo que falou, não, eu não vou ficar quieto, eu vou falar para aquela pessoa. Pode ser alguém da sua família, tudo bem, você pode ter ouvido o evangelho desde criança. Mas esse seu familiar decidiu falar. Decidiu não ficar quieto. E se não foi alguém de familiar, se foi alguém de fora, mais ainda. Foi uma pessoa que nem tinha tanto acesso a você, talvez, e falou sobre o evangelho. Porque ela viveu a transformação na vida dela, ela queria que você vivesse na sua também. E se hoje nós estamos aqui, são por causa desses discípulos de Cristo que falaram a nós também. Então, se a gente vive isso, sabe, a gente tem que levar isso para outras pessoas. Porque esse evangelho que muda a vida de Pedro e João, esse evangelho que muda a vida de Paulo, esse evangelho que muda a nossa vida, é o evangelho que é capaz de transformar todo aquele que crê. É o mesmo evangelho. O evangelho não mudou. O Cristo ainda é o mesmo. O Espírito que convence do pecado e do juízo ainda é o mesmo. Então a palavra de Deus, a pregação do evangelho, ainda pode transformar o pior pecador em um filho de Deus, em um santo. Sabe, irmãos, já vou concluir. E a gente viu aqui um pouco dessa história, né? A gente viu o que acontece com os discípulos de Cristo. Eles foram ordenados a ficar calados. O Sinédrio tenta
cancelar Jesus. E a gente vive numa era que é normal de falar sobre cancelamento. E eles tentam fazer isso com Jesus. Já viu alguém que é cancelado? Qual que é a intenção de cancelar alguém? É que ela não apareça mais em lugar nenhum, né? Quando tem algum famoso que é cancelado, normalmente ele perde os contratos que ele tinha, ele perde a visibilidade que ele tinha, porque a intenção do cancelamento é fazer com que ninguém mais pense naquela pessoa, ninguém mais fale naquele nome, ninguém mais olhe para aquela pessoa. O Sinédrio tentou fazer isso com Jesus. Eles queriam que qualquer tipo de visibilidade, qualquer tipo de exposição que Jesus tinha fosse acabada. Essa era a intenção deles. Só que eles não contavam que Jesus tinha os melhores seguidores possíveis, que nunca deixariam o nome do Senhor cair no esquecimento, que nunca deixariam de anunciar quem Ele era, porque eles tinham muito claro qual era o seu chamado e qual era a sua missão. Aqueles homens, eles eram lavados pelo sangue do Cordeiro, sabe? Então eles sabiam que eles não podiam deixar de falar dele. Eles não podiam deixar de anunciar. Só que o desafio que fica para nós é esse também. É que em momento algum, independente da circunstância, que a gente não tenha coragem de deixar isso quieto. Que a gente não tenha coragem de olhar para uma pessoa e falar, não, ela não merece o evangelho. Que a gente não tenha essa coragem. Que a gente consiga olhar com olhos de amor, sabe, para as pessoas, com os olhos que Jesus olha para nós. Olhos de amor, de compaixão, de misericórdia. Que isso esteja em nós. Que em nossos peitos arda o mesmo fogo que ardia no profeta Jeremias. Que seja tão grande essa chama em nós que a gente não consiga conter e a gente tenha que falar. Mesmo que a gente não queira, mesmo que a gente seja tímido, mesmo que a gente tenha dificuldades, que isso arda tão forte na gente, você fala, meu Deus, eu tenho que falar de algum jeito. Eu tenho que fazer alguma coisa. Sabe, que quando o mundo continuar constantemente empenhado em cancelar Jesus, que nós sejamos aqueles que mantêm o nome dele em evidência. Que sejamos aquelas pessoas que anunciam o evangelho, que anunciam o reino dos céus, até que Cristo venha. Amém? Fica de pé, nós vamos orar sobre isso. E nós vamos orar para que isso seja uma realidade em nós. Para que a gente se sinta, sabe, impulsionado de fato a falar sobre o evangelho de Cristo. Que todos os dias, quando a gente vier a este lugar e a gente sai tão bem daqui, não é? Às vezes você vem para a igreja e você sai tão feliz, você fala, meu Deus, como Deus é bom. Quando você estiver com esse sentimento, que você tenha um outro sentimento também, que seja sentimento, essa coisa que eu sinto, essa bondade de Deus que me atinge, eu quero levar isso para outras pessoas também, que isso esteja firme em nós. Feche seus olhos. Senhor Deus, nós agradecemos, Pai, por termos sido encontrados pelo Teu Evangelho, Pai. Nós agradecemos, Pai, por termos sido confrontados com o Teu amor, Pai. Deus, nós agradecemos pelo Seu sacrifício, Pai. Te agradecemos, Deus, porque o Senhor foi esmagado, sofreu em nosso lugar, pegou uma culpa que não era sua, Pai, mas morreu por nós, se sacrificou. A ira estava sobre si, Jesus. Obrigado por isso, Pai. Obrigado por esse evangelho que nos confronta. Obrigado por esse evangelho que muda a nossa vida dia após dia, Pai. Obrigado pela Tua bondade, pela Tua misericórdia que nos seguem dia e noite, Pai. Obrigado. Jesus, mas que a gente não tenha só essa sensação de gratidão, Pai, mas para que a gente tenha também dentro de nós uma responsabilidade, Pai. Para que a gente tenha dentro de nós, Pai, um desejo, um anseio de anunciar o Seu nome, Pai. Para que, Pai, mediante aos questionamentos, mediante aos interrogatórios, mediante a tudo aquilo que tenta, Pai, apagar o Seu nome, colocar o Seu nome no esquecimento, Pai, que mediante tudo isso, Deus, nós sejamos aqueles que anunciam o Teu nome, Deus. Pai, coloque em nós essa chama
que arde forte, que nós não conseguimos conter, assim como acontecia com o profeta Jeremias, Pai. Que arde em nós um desejo de anunciar o Teu reino. Que arde em nós um desejo, Pai, de levar a transformação do Teu Evangelho para a vida de outras pessoas, meu Pai. Para que isso esteja forte em nós todos os dias, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Para que a gente nunca se esqueça desse sacrifício. Porque é esse sacrifício que nos traz vida, Pai. É esse sacrifício que nos faz estar aqui todos os dias, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Deus. Aleluia. Não tinha nada havia em sua aparência para o desejarmos, o mais rejeitado